Olá, tudo bem? Então, como é que está hoje aí para vocês, pessoal? Aqui em Alphaville, Barueri, chuvinha calma, tranquila, temperatura muito agradável. Nossa, hoje está muito bom, viu? Mas que bom ver vocês chegando aí, muito bacana. Marcelo, Lucas, Valdemar, oh meu Deus, tem gente distante aí, ó. O Lucas Ramalho, a Mel, oh meu Deus, saudade dessa turma aí. Isso aí, pessoal. Vão chegando aí que nós vamos bater um papo hoje. Aliás, toda vez que eu entro numa live, eu estou falando sobre alguns temas, né? Mas claro que estou colocando a, a minha visão, minhas experiências, aquilo que realmente eu entendo sobre esse assunto, né? Repetindo, né? Já falei mais que uma vez, não sou especialista em assuntos que eu estou colocando, né, como na área médica. Tem áreas aí que é importante, né, ter um profissional médico, mas tem outras áreas que são da vida mesmo, né, das experiências que a gente tem e daquilo que a gente vai adquirindo de conhecimento ao longo da vida. Então, muita coisa que vocês vão ouvir hoje, vocês já ouviram talvez numa outra versão. Tem algumas informações que eu vou passar, com certeza vocês desconhecem, vai fazer com que vocês reflitam, né, sobre isso que eu estou passando. E esse é o objetivo, né? Sempre a gente passar alguma coisa que vai agregar nesse dia a dia. E é isso aí, gente. Boa noite aí. Muita gente aí que eu conheço, outros não, né, que estão chegando. E eu fico muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de conversar, de levar um pouco dos assuntos aí que eu estou levando para vocês. Bom, qual que é o assunto de hoje? O tema de hoje é sobre procrastinação. São as novas ações para superar a procrastinação. Porque, de fato, vocês vão entender, né? Eu acho que isso é notório, né? Que o ser humano ele tem essa tendência, né? Inclusive tem uma pesquisa recente, e que fala que 20% das pessoas adultas elas estão num sistema de procrastinação crônica, já está bem complicado. E na mesma pesquisa fala que os jovens, né, estudantes, 80% deles têm procrastinação de tarefas, né, daquilo que estão estudando. Então, tu vê que o ser humano tem um percentual alto. Desses que são os adultos de 20%, é crônico. Né? Assim, a maioria vai ter algum tipo de procrastinação. Mas o que interfere na vida da gente, né? O que isso impacta na vida da gente? E é isso que a gente vai falar, e também aí mais no final sobre as ações, né, que eu acho interessante, né? Tem muitas dicas aí, né, sobre as ações importantes para a gente fazer para superar isso. Então é exatamente sobre isso. É isso aí, pessoal. Vamos chegando aí, bacana. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço, tá? Quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais alcance tem, né? Tu sabe que as redes sociais, elas dependem de compartilhamento, de comentários, e isso tudo é muito importante. E então, voltando aqui no tema, como que se define procrastinação? É o ato de você adiar, né? De você empurrar, adiar alguma coisa. Vamos usar aqui um palavreado aí que tem no mercado, empurrar com a barriga. Mas é deixar tudo para depois, ou deixar coisas muitas vezes de suma importância como segundo plano. E existem os motivos para isso. Eu diria para vocês que tem características que estão intrínsecas no ser humano, e até ligado nas personalidades de cada pessoa, né? Nós temos personalidade, perfis, né, diferente um do outro, e algumas têm essa dificuldade maior, outras não, outras elas conseguem administrar, elas conseguem equilibrar bem esse problema, né, que realmente é um desafio grande. O que também poderia falar assim sobre procrastinação? É adiar algo importante sem ter um motivo viável, um motivo
para você fazer, para adiar esse algo importante, e muitas vezes fazendo coisas não importantes, substituindo ele, meio se enganando, vamos falar assim, né? A pessoa tenta, ele tem um processo de fuga, na verdade. É algo que muitas vezes incomoda, mas que é importante, ele precisa fazer, e ele vai empurrando, e ele vai fugindo, buscando distrações. A maioria sabe das consequências. Se você é um procrastinador, se você faz isso com frequência, de novo, todo ser humano, um dia ou outro, uma hora ou outra, você vai procrastinar algumas coisas. Eu também entendi que tem algumas coisas que é até importante, que talvez até mude o nome de procrastinação para prioridades, né? Então, não entraria nesse nível. Vamos pensar assim, eu tenho algumas atividades, alguns planos para hoje, e aí você vai medir o que é mais importante, o que tem mais relevância, mas o ser humano de forma geral, isso, cara, eu vi um estudo já faz bastante tempo sobre isso, que a maioria das pessoas, ela faz o urgente, mas que normalmente não é o mais importante. Porque se ela tivesse feito o mais importante, ela supera isso, ela vai para um outro estágio. Isso mexe em tudo, né? Mexe na autoestima, porque tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo que você faz, se você repetir o processo, você cria um hábito. E fazendo dessa forma, você criando esse processo mais do que uma vez, o que tu cria também? Um reforço sobre aquilo que você está fazendo. Então, quando você começa a se policiar, se monitorar, para não ficar empurrando, né, adiando aqueles projetos, aquelas situações que tu precisa resolver de imediato, tu faz hoje aquilo que é necessário fazer hoje e não deixa para amanhã, até porque o futuro é incerto. E a gente nunca sabe o que será amanhã. Amanhã é algo que você não está vivendo. Então, quando você está no agora, vivendo no agora, começa a fazer esse caminho de enfrentar. Porque isso eu vou até colocar um pouco mais adiante, que da mesma forma que o ser humano busca fugir, ele vai tentar fugir, ele vai empurrar, né? vai deixar para depois. Como você faz de forma consciente, intencional, você deve fazer, não é pode, você deve fazer uma avaliação das prioridades, daquilo que tu tem durante o teu dia, naquele momento, e saber sim da importância de cada um deles. É óbvio que tem algumas situações, porque também não adianta falar assim, que o ser humano, aquele cara, sabe, aquele que é bem planejado, 100% planejado em tudo, ele é um cara, tem uma vida tranquila, um sucesso, não fica, né, jogando para frente. Tem situações que tu tem que mudar no meio do caminho. Mas a linha, o planejamento, né, a identificação das prioridades que tu vai fazer, isso é importante. Porque se não fosse assim, vira um caos, né? Vira um caos. E tem pessoas que vão dar desculpas diversas, né? Mas essas desculpas normalmente é para nós, gente, não é para os outros. Né? Tu pode até falar para tua esposa, filho, parente, amigo, né, para o patrão, mas é para ti, cara. E olha, de novo falando dos reforços, né? Você faz esse processo, quando você reforça, da próxima vez fica mais leve, da próxima mais leve, da próxima mais leve, e com o passar do tempo isso se torna um hábito. Perfeito. E aí você começa a cortar então todos esses pontos, digamos assim, que são limitadores, né? Que acabam prejudicando, né, as tuas atividades. E no que isso vai impactar? Cara, toda a tua vida. Na tua vida, nas tuas relações, na tua saúde, na tua situação financeira, no teu sucesso profissional, no teu relacionamento, em tudo. Em tudo. E não é porque eu estou aqui falando, dando
passando essas informações para vocês, que eu tenho perfeição nisso. É claro que não, mas quando eu entendo que você pode ser intencional naquilo que tu vai fazer, aí sim você precisa definir o que é realmente prioritário e aí focar e fazer o negócio andar. A partir desse momento você começa a cortar isso. Então o que seria, vou colocar para vocês assim, 4 pontos que são causas, tem mais, tá? Mas eu resumi aqui, para nós não esticar muito, 4 causas que normalmente acontecem na vida das pessoas que são procrastinadoras. As crenças procrastinadoras. Crença, por exemplo, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida. Alguém pediu, né? O teu chefe pediu para tu fazer alguma coisa, muitas vezes a tua esposa, o teu filho, qualquer pessoa pede para tu fazer alguma coisa e você acha, não, isso aqui eu tenho liberdade, eu tomo a minha decisão e eu... Pensa, ok, liberdade é fantástico, eu acho que o ser humano que entender isso, ele muda muita coisa na vida. Mas isso não quer dizer que porque você recebeu um incentivo, né? Uma cobrança muitas vezes até, né? Tem, claro que depende da forma como cobra, mas que você não vai fazer. Mas isso, por que tu faz isso? Porque é uma autodefesa, é uma crença. É uma crença e você vai procrastinar. O medo de se desafiar são desculpas. Eu não estou preparado o suficiente. Olha eu aqui, né? Cara, eu aprendi com o passar dos anos que tem como trocar um pneu com o cara andando. É uma metáfora, mas assim, para a gente pensar. E eu aprendi também com alguns empresários que não são perfeccionistas, que agem, que têm ação, que não procrastinam, não ficam jogando, que mesmo que a situação não esteja 100% da forma como se pretendia, né, o perfeito e tal, ele faz, porque ele tem uma noção que o feito é melhor do que o bem feito. O ser humano, ele tem que buscar cada dia a melhoria dele, a excelência naquilo que ele vai fazer. Isso é fato, isso é um processo de crescimento. Mas, de novo, o feito é melhor do que bem feito. Então você pode começar a fazer algo e você vai ajustando no caminho. E se errar, que esse é um dos medos e também uma das desculpas, né, do fracasso, medo, corrija na próxima vez. O erro faz parte do teu crescimento e da tua evolução. O que não pode é você errar, repetir. Aí não. Aí é burrice, né? Aí não é você aprender com os erros, é você se manter neles. O resultado a gente já sabe qual que vai ser. Então é importante, tem um ditado, né, que um palestrante aí, um empresário muito conhecido aí nas redes sociais, em si, um cara fantástico, ele fala assim, o Pablo Marçal, ele fala assim: faça, teste, erre pequeno, de preferência pequeno e rápido. Por quê? Porque tudo tem valor, o erro tem valor. E aí você vai fugir das crenças. Você não vai ficar dando desculpa, né? Porque nós estamos num mundo de bastante gente com desculpite, com vitimismo. Eu falei um pouco na live passada. E é duro, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a dar desculpa para as pessoas e ela começa até a acreditar naquilo que ela está falando. Olha que loucura. Então é muito melhor você encarar, né? Encarar isso que tem, não ter crenças, né? Esse tipo de crenças, são tudo crenças que você obteve ao longo da vida. Mas a qualquer momento, independente da sua idade, se você tem um entendimento, né? Uma criança aí, a idade da minha neta, por exemplo, que tem 8 anos, ela já tem entendimento de muita coisa. Então tu já tem discernimento e consegue mudar a partir dessa idade ou a partir de 100 anos. A hora que você definir e você entender, aí você provoca a mudança.
Qual que seria uma segunda? Então a primeira, crenças procrastinadoras. A segunda, percebe muito desconforto. Ele quer aliviar. Exemplo, eu tô na terceira live, eu tô um pouco mais solto, eu tô um pouco mais tranquilo. Eu sei que eu não tô perfeito, eu tô num processo que eu tenho que evoluir muito. Por quê? Porque a ansiedade, lembram que eu falei na primeira live? O seu tempo, divida ele 10% do seu passado, perdão, 20% do seu passado, 70% do agora e 10% do futuro. Porque o passado ele tem importância, mas tu não vive mais ele. Tu só pega as experiências, você pega tudo aquilo que faz sentido, que faz com que você evolua, né? As experiências são importantes, inclusive os erros, né? Por incrível que pareça. E no futuro você planeja, você projeta, mas a ansiedade é quando você quer estar lá no amanhã. Viva hoje, então 70% é hoje. E aí entra nisso aqui, ó. A pessoa ela quer alívio. Ela quer alívio porque ela está pressionada, ela está muitas vezes angustiada, mas ela tem que encarar esse desafio. Porque se ela postergar para amanhã, sabe o que vai acontecer amanhã? Todo dia é amanhã. E isso acontece direto na vida de muita gente. Muita gente. Eu vou parar de fumar, vou emagrecer, vou fazer exercício, vou começar a ler, eu vou isso, eu vou aquilo, vou fazer... Cara, não faz. Então existem motivações que são importantes você descobrir elas. Quais são as verdadeiras motivações para fazer com que você tenha força, para encarar isso, entendeu? Para encarar e não buscar o alívio, um alívio, né? Para buscar realmente encarar e agir, e aí sim, acertar ou não, se errar, corrige, se acertar, reforce e vai repetindo e pronto, virou um hábito. Qual que seria a terceira? São as desculpas procrastinadoras. Vamos pensar em algumas delas, ó. Uma delas poderia ser, vou fazer quando tiver ânimo. Ah, hoje não tô sem energia, não tô legal, etc. Ok, isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Mas normalmente são desculpas. Muitas vezes são desculpas. Porque se você pensar, existe um estudo, inclusive eu vi uma matéria de uma comandante da aeronáutica dos Estados Unidos, que no preparo que eles têm, os estudos, todo o preparo, ela, né, uma pessoa muito bem preparada, ela fala que o ser humano, depois que ele acha que ele não tem mais gás, que ele não tem mais energia, eu estou no meu limite, eu estou cansado, ele tem 40% ainda de reserva de energia. Baseado nisso, usa um pouquinho só dessa energia e dá um passo para frente. De novo, aquilo que eu estou falando desde o início. Um processo que, se você repete, ele reforça. E aí fica tudo mais leve. É que nem aprender a dirigir. Olha que interessante. Quando tu vai aprender a dirigir, cara, é um bicho de 7 cabeças. Para alguém que não sabe dirigir, ele certamente tem isso na cabeça, né? São os paradigmas, porque quando que eu solto, né, o acelerador, vamos pensar num carro ainda mecânico, né? O automático fica um pouco mais tranquilo. Mas quando eu tiro o pé do acelerador, quando eu freio, tu tá entendendo? Quando ele vai colocar na embreagem, qual o tempo, o time, como que ele faz isso? A seta, tem que olhar no retrovisor, é muita coisa. Depois que tu aprendeu, é até perigoso, né? Tem muitos que ficam eu já cometi esse erro. No celular, fazendo alguma coisa, ouvindo, pensando lá não sei aonde, e tu tá dirigindo. Aliás, muitas vezes tu passa um trajeto enorme e tu não lembra de nada, como se tivesse desligado. Isso já está num processo no automático. Por quê? Porque tu já aprendeu, né? Tu já sabe. Por quê? Porque tu insistiu, errou, deu medo. E mais aqui, antes de ir para a quarta causa, uma coisa também que eu fui identificando, né, no processo aí do tempo e tal, é sobre aquele friozinho na barriga. Até estava conversando hoje com a minha esposa, que ele tem um lado importante, benéfico, né? Tem uma reportagem que a Fernanda Montenegro, que é sem comentário, né? Ela tem uma história fantástica, né?
cinema, teatro, televisão, e ela fala que ela ainda, com toda a experiência, a carreira dela, né, fantástica que ela tem, mas ela ainda tem aquele friozinho na barriga. E isso é bom. Mas nós temos que saber identificar, porque muitas pessoas, quando tem esse friozinho na barriga, para tomar uma decisão, para agir, para fazer algo desafiador, ele se trava. Então eu sempre falo também de um outro ponto que se chama pressão. É você dosar. A pressão, ela até um certo ponto, ela é benéfica. Ela faz você agir, faz você se movimentar. Mas se ela ficar num ponto muito fora, dependendo da estrutura de cada pessoa, ela entra num campo maléfico, ou seja, negativo, no qual ela começa a te tirar, né, você do controle, né? Lembra da inteligência emocional, que eu comentei bastante sobre as emoções? Então é nesse sentido, até nesse sentido que é importante. E é nessa hora que você tem que identificar. Então, de novo, se você tem o entendimento, você sabe que precisa ser feito, faça. Dê um passo à frente, se desafia. Eu quero largar de fumar, mas eu não consigo. Sim, enquanto você fala isso, você realmente não vai deixar de fumar. Se você começar a colocar esse processo interno, não é para falar para o seu vizinho, amigo, etc., parente, aqui começar a alimentar, e aí o processo da crença, sabe? Crença, acreditar, ter fé, e aí agir, você vai tirar. Alguns é radical, né? Eu já sei de casos aí radical, cortou, e outros é um processo gradativo, mas aí tem que ser intencional. Precisa ser intencional para você quebrar essa resistência, que é difícil, eu sei, né? Imagina quantas pessoas fumam, usam droga, bebida e outros vícios, né? Maléficos. Olha que coisa. Vocês acham que as pessoas não sabem que o cigarro, que a bebida, o excesso de bebida alcoólica, que as drogas ilícitas, elas fazem mal para a saúde? Todos sabem. Nós sabemos. Não tem como alguma pessoa, eu não sabia. Ela pode até não saber o grau, né? O grau de perigo que tem nisso, mas todos sabem. Ou seja, ela tem consciência e ela sabe também das consequências. Então são vícios, né? Mas vamos para o último dos 4 que eu selecionei, tem várias outras causas, né? Eu vou deixar aqui aberto, vocês poderiam dizer várias outras com certeza, mas eu peguei as principais, seriam atividades procrastinadoras. O que seria atividades procrastinadoras? É aquilo que eu falei no início, é trocar uma atividade importante. Por exemplo, nesse horário, eu tinha quatro atividades para fazer. Eu tinha 4. Participar de um evento presencial, participar de um evento como staff, de uma live de uma pessoa aí também que está fazendo uma live que eu gosto muito, e um outro assunto doméstico, vamos falar interno aqui em casa. Além desse, que seria o 5º. Então é questão de novo das prioridades. O que é mais importante? Isso é importante vocês entender também. Eventualmente pode acontecer de eu marcar, que está todas agora, né? Segunda-feira, 19h25, quinta-feira, 19h25. Pode eventualmente eu precisar mudar e eu vou informá-los. Mas eu vou fazer de tudo, porque é a prioridade número 1 para mim. Essa é a prioridade número 1. Pode um dia ter uma que supere isso. Mas enquanto eu estou tendo esse entendimento, eu tenho ela como prioridade. Por isso que eu estou aqui falando com vocês, mesmo tendo outras opções. E muitas vezes na vida de vocês, na minha vida, na nossa vida, você vai ter várias coisas que tu precisar fazer naquele determinado momento. E as pessoas, muitas vezes elas erram exatamente na hora de entender qual que é realmente a prioridade. E aí que você precisa se posicionar, você precisa agir. Então, muitas vezes o ser humano ele troca uma atividade importante, relevante, por algo simples, sem relevância. Exemplo. O que eu vou fazendo um exemplo, tá? O que é mais importante? Eu estar aqui passando as minhas informações, fazendo essa live, né, que foi um compromisso que eu fiz comigo e com vocês, ou assistindo um filme, que tem filmes bacanas, documentários bem interessantes para assistir.
Eu gostaria, inclusive tem um aí que eu quero assistir. Mas nesse momento não é prioridade. Não é. E as pessoas, elas eram nessas pequenas coisas. Ah, ninguém tá vendo. É você, cara. Cria esses hábitos e vai quebrando. Essas 4 causas são as mais importantes na minha avaliação, tá? Tem outras, mas é essa. Crença procrastinadora, né? Tentar se aliviar, perceber muito desconforto, quer se aliviar. Desculpas, né? Desculpas procrastinadoras e atividades também procrastinadoras. Meu Deus, falei 10 vezes já. Procrastinadoras, perdão pessoal. Caso em quando dá uma enroscada, né? Por quê? Porque são as causas que normalmente elas têm mais consequências, tá? Tem outras aí, mas essas que têm mais consequências. Então, eu queria agora, para vocês dar uma pensada aí, enquanto eu vou falar agora sobre as ações, essas que eu sugiro, né, que a gente reforce, a gente faça, né, para sim entrar com novas ações, ter uma nova postura, para ir para um novo nível. Se você quer ir para um outro nível de frequência, etc., é isso. Tu vai precisar exatamente entender o que te trava, quais são as principais causas, identificar para combatê-las, para você se colocar de peito aberto e encará-las, né, conforme eu estava comentando. E aí sim, quais são as ações, as novas ações que você vai fazer a partir de hoje, para aí sim você ir para um outro nível. Porque eu conheço pessoas que têm uma ação, elas evitam, elas são de ação, elas fazem e elas não estão procrastinando. E essas pessoas são bem-sucedidas em muitos aspectos, em todos os aspectos da vida. Tu vê que a pessoa é bem-sucedida, claro que ela tem um equilíbrio emocional, ela tem muita coisa envolvida aí. Mas eu também conheço pessoas que o acúmulo de pequenos hábitos errados, né, as causas que eu relatei para vocês, ela vai acumulando e ela vai criando algo que vai ser muito prejudicial, né? Então, quais são as ações? Só para concluir, então, reflita um pouco sobre as ações que podem estar atrapalhando tudo que você for fazer, tudo. Ah, eu não gosto de leitura. Sabe aquela pessoa, foi interessante eu falar isso para você, sabe aquela pessoa que fala para você assim, ó, e com certa frequência tu vê, não, eu não gosto de fazer isso, eu não fui contratado para fazer isso, eu não vou fazer isso porque não gosto, porque tudo desculpa, gente. Podemos chamar de desculpites. São as desculpas que você está dando para ti e para os outros, né? Você dá para você mesmo e na verdade isso não contribui com nada, né? Então pensa, reflita sobre isso. E quais são as ações que eu selecionei aqui? Algumas que eu acho que são importantes, tá? Eu tenho algumas aqui que é coisa minha, que eu fui criando, né? Claro, estudei também um pouco sobre esses assuntos ao longo dos anos, mas assim, de convivência mesmo, da experiência do dia a dia. Então, as ações mais importantes. Primeiro, entenda que muitas vezes você vai ter que adiar. Nós estamos falando tudo que não é para fazer, de procrastinar, jogar, etc. Nesse caso, sim, é importante deixar para um segundo momento você ter um prazer de qualquer coisa, de comer alguma coisa bacana, de fazer alguma coisa, porque aquele não era o momento. Se você souber, veja bem, se recompensa, lembra que eu falei na outra live, as pequenas recompensas elas te dão um reforço, isso mantém. Mas tem pessoas que elas, tipo assim, elas querem, vamos falar em comida. Hoje ela quer comer pizza, ela quer amanhã comer pizza, quer comer a massa não sei o que, quer isso, quer aquilo, e quer emagrecer. Tem coerência? Estão entendendo? Toma refrigerante pra caramba. São hábitos não saudáveis, né? Hábitos alimentares que não são saudáveis. Ora, se você não atacar isso, tu não adianta, não vai conseguir. E outra, tu quer fazer isso, tu vai ter que cuidar da parte alimentar, né? Os bons hábitos, se movimentar, fazer todos aqueles processos que a gente sabe, e a maioria sabe. Não funciona porque não faz, né? Muitas vezes tu tá fazendo, então coisa lá. Então assim,
Deixa alguma coisa que tu quer conquistar, comprar e reforça aquilo que tu está fazendo, porque lá na frente, tá? Não é para amanhã, é para semana que vem, tu vai conquistar uma coisa maior, porque tu deixou ele mais estruturado, aquilo que tu está fazendo. Tu criou já um hábito de fazer aquilo de uma forma cada dia melhor. Então esse é um dos pontos importantes, e aí tu vai ter conquista muito maior na sequência fazendo esse processo. Enfrente os seus medos. Conforme eu comentei antes, um dos maiores desafios é realmente você identificar o que te trava. Nossa, mas Adelar, eu sou um cara assim, cara, eu até sei disso que tu tá falando, tudo isso eu sei, eu até entendo, cara, mas eu tenho uma dificuldade tremenda, porque tem algo que me trava, é como se tivesse com o freio de mão puxado, eu quero acelerar, vou colocar o pé no acelerador do carro e o freio de mão tá puxado. De novo, identifica as causas lá e agora tu vai fazer o quê? Tu vai enfrentar. Enfrente, porque esse é o momento de você dar realmente essa guinada, né, naquilo que você precisa. Qualquer área que tu for fazer. Faça isso. Enfrente, tenha bem claro na tua cabeça e faça de forma intencional. Defina prioridades com objetivos claros, objetivos poderosos, e com prazos. E outra, se você prometeu, cumpra. Ah, mas ninguém tá vendo, uma coisa que eu pensei aqui, eu falei só para alguém aí e tal. Você está se prejudicando, porque além de você não mostrar uma imagem positiva, porque tu falou para alguém que tu ia fazer e não fez, mas o pior é para ti. Lembra que eu falei no início sobre reforço? Reforço é tudo aquilo que você faz, tu repete, e ele pode ser positivo ou negativo. Então, é nesse momento que você precisa deixar muito claro. Eu tenho que ter claro meus planos, bem claro mesmo, objetivos, traçar, escrever, anotar, deixar muito claro. E aí você realmente foca e coloca para funcionar. Se você está trabalhando, por exemplo, para você num negócio próprio, quantas vezes, como é teu negócio, você deixa de lado, porque, tudo bem, eu faço depois, ou, ok, né? Tipo assim, pisou na bola, mas é teu. Tá errado, de novo, sobre todo aquilo, processo que tu tá repetindo. Quando tu trabalha para alguém, então é outra coisa, muitas vezes as pessoas elas querem esconder. Se você errou, seja claro, primeiro identifica, reconheça o erro, e aí sim, não repete, né? Seja claro, fala para as pessoas. O mais importante é a gente ser transparente, a gente ser uma pessoa que gera confiança. Como é que tu gera confiança? Percebe ao seu redor. Se você tem pessoas que têm atitudes positivas, que são aquelas que falam eu vou fazer e eu faço, são as pessoas que vão se desenvolver em qualquer área, eles estão sempre se sobressaindo sobre os demais. Mas por quê? Porque eles fizeram aquilo que é o feijão com arroz, que é aquilo que é para fazer, para todo mundo fazer, a maioria não quer. Então, defina as prioridades, com objetivos claros, né, os prazos, e aí pensa sobre uma coisa importante nesse ponto aqui das prioridades. O que eu vou fazer? Se pergunta, como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Quem vai me ajudar? E quanto isso vai custar? Vai custar do quê? De dinheiro? Sim, de dinheiro. Pode ser de tempo. Pode ser que tu vai ter que se arrebentar, cara. Fazer um negócio, sabe? Se desafiar. Tirar coisas, sabe? Para você conseguir aparecer e fazer. Mas assim, esse é o custo. Porque tudo na vida tem esses passos. E é importante você identificar quais são eles dentro dessa sequência, porque aí você vai conseguir ter um direcionamento, ok? O quinto passo, contágio social. O que é contágio social correto? Porque tem contágio social correto ou incorreto, errado. Bom, tem um multimilionário americano e escritor, etc., que ele dizia assim, você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive no dia a dia. E nessa avaliação, família ele considera uma.
tá? Como sendo um indivíduo. Mas você é reflexo dessas 5 pessoas. Então sim, aonde está a ambiência, o contexto que tu está vivendo, tudo isso é importante você entender que este contexto social correto é um contexto que vai fazer com que você realmente entenda o quanto é importante as suas conexões, né, o networking, aquilo que você está criando. Isso são importantíssimos, sabe? É o contexto social. Você pensa assim, ó, eu quero ser um profissional melhor, eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, eu quero ser um cristão melhor. Ok, isso é definir, né? Conforme eu falei, os objetivos, né? O que você quer, bem claro, né? Definiu. Agora, a partir desse momento, entenda que você tem que estar numa ambiência de pessoas que têm isso que você quer ter. De novo, se você for estar num ambiente de pessoas que pensam totalmente na contramão daquilo que você deseja, que você quer, aqueles que estão mais em convívio no dia a dia contigo, eles vão te provocar o quê? Um resultado baseado nessa média dessas 5 pessoas. Esse Jim Rohn que falou isso é um cara que resumiu muito bem, porque normalmente é isso. Então, de novo, o contexto, a ambiência, as pessoas, né, que você está se relacionando, o que você quer para a sua vida? Você tem que estar se relacionando com pessoas que têm esses valores, esses princípios, esses objetivos. Agora, se você fala, né, muitas vezes critica aqueles que se expõem, que fazem, mas não faz, não resolveu, tu está continuando no teu ciclo. E muitas vezes esse ciclo, sabe, de maus hábitos, a grande maioria ele vem lá, é pais, é avós, bisavós, ele vem de várias gerações. E alguém que a pouco vem aqui e desperta, né, uma família desperta para quebrar isso. A partir do momento que ele faz isso, ele impulsionou tantas gerações que vão vir a partir dele, na família dele, etc., para ir nesse mesmo caminho. Cara, que diferença que tu pode fazer para as futuras gerações. Tu não pode fazer para a geração lá atrás, mas de hoje em diante você pode. E lembra que aquilo que tu planta hoje, tu colhe amanhã. Independente. Se ela for boa a semente ou se não for boa. O resultado tu vai colher. A colheita é certa. Negativa ou positiva. Então tenha consciência. Tu está todo dia plantando. E todo dia tu está colhendo. O que tu está colhendo? Aquilo que tu plantou ontem. Tu plantou lá anos atrás. Tá entendendo? E hoje você tem essa ferramenta. Escolha a semente, as pessoas com quem você convive. Aonde você vai buscar instrução. Aonde você vai buscar energia espiritual, energia física, energia emocional, mental. Tudo aquilo que você vai buscar. Quem que é? Tem muitas fontes, mas seleciona e veja aquilo que você projetou para amanhã e procure estar com essas pessoas e nesses ambientes. E o 6º passo é esse, eu falo que eu me vejo, sabe, bem velhinho, né, talvez, né, que já os cabelos já estão caindo, mas bem velhinho, sem cabelos talvez, né, o cabelinho branco. E eu falo para você, seja um eterno aprendiz. Cara, se tem uma coisa que eu tenho certeza hoje, é que nós vivemos num mundo de grandes mudanças, numa velocidade inimaginável. E imagina o que vai acontecer daqui 5, 10 anos. A velocidade das mudanças é muito grande. Ontem, num evento, eu estava conversando com um empresário, e ele cuida né, eles são empresários de grandes eventos, Lollapalooza, Balada Mix em Goiânia, eventos grandes. E ele falou que tinha muitas técnicas, muitas coisas que eles faziam lá, iluminação, não sei, né, um monte de coisa bacana, que já não se usa mais, já mudou, já é experiência, coisas novas. Então, em tudo na vida, a gente tem que lembrar, eu não estou pronto, nunca vou estar pronto. E eu quero todo dia aprender. Seja você um eterno aprendiz. E não repita aquilo que sempre não te traz resultado. Que aí não é abrir a cabeça, expandir a consciência para aprender coisas novas. Isso é muito importante. E esse assunto me faz lembrar, inclusive, de um colega. Eu espero que
Vamos ver se ele vai entrar aqui, se vai dar certo. Opa, Adelar, tá me ouvindo? Ô, Lucas, tudo Aí, bem? Como está, meu amigo? Tudo tudo jóia. certo? Será que eu revivi o áudio aí da sua live, que tinha parado o áudio, hein? Eu falei assim, vou aceitar que eu acho que o áudio volta. Voltou, Ah, pessoal? é? Ô, pessoal, fala aí se estão ouvindo. Vamos ver se está com Aí, som ou não. ixi, aí voltou. Voltou. Opa, você trouxe sorte então aí, né? Aí, ó. O cara do áudio trouxe o áudio, né? Trabalho É, com áudio também, né? nós vamos até 7h25, então nós temos aí uns minutos para bater um papo. E eu queria aproveitar, Lucas, para pegar o Sim. teu exemplo. Gente, eu vou falar um pouco desse jovem. Opa. Eu conheci ele na metade do ano, não pessoalmente, né? Porque eu vi uma atitude dele. Tem um evento aí na parte digital aí, chamado La Casa Digital 2, né? Teve um ano passado e em junho agora teve o segundo. E ele é um profissional, né, um grande conhecimento, né, um cara fantástico na parte de áudio, ele vai explicar um pouco depois aí. E ele estava lá, né, fazendo esse trabalho de áudio num resort, né, do Pablo Marçal, que o La Casa Digital, né, com uma audiência fantástica, né, fora do normal. E na primeira que ele fez no ano passado, depois tu conta um pouco, ele trabalhando, gente, lá trabalhando, né, fazendo, né, ele é um especialista nessa área, né, com a equipe dele e tal, e aí ele pegou os códigos do Pablo, as dicas que ele dava lá sobre você trabalhar nos meios aí de fazer dinheiro, de gerar renda e etc. E ele pegou essa ideia e já colocou em prática. E ele, na segunda La Casa Digital, o Pablo chamou ele inclusive lá no palco, achei fantástico. Não te conhecia, Lucas, né? Você sabe da história, já te contei. E Sim, aí viu? o doutor Tássio estava lá, o doutor Juliano, né, que são pessoas que eu conheci aqui da Alphaville Barueri, fantástico, aí da plataforma internacional, estava o Fabinho, o Fábio, né? E eu fui mandando recado para eles, porque o Pablo desafiou ele, para ele expandir, porque ele já teve uma iniciativa muito bacana, para ele expandir o negócio dele. E aí eu fui atrás, Desafio não bom, quero hein? me conectar com esse cara aí me chamou a atenção. E, e hoje ele é o CEO da Náutica Digital, né? Ele vai falar um pouco aí da experiência dele, no caso aqui, pessoal, de não procrastinar. Preste atenção. Isso. Ele e a Ana Clara, que é a esposa dele, são jovens assim de tirar o chapéu. Eu realmente vi muita coisa bacana de pessoas jovens que ensinam, né, a nós aí no dia a dia a fazer as melhores coisas. Fala um pouco para nós aí sobre essa experiência e como que você viu essas mudanças de você vir para São Paulo também. Acho que está travando. Gente, eu acho que o Lucas não está conseguindo, está dando uma interferência na tela, pelo menos aqui eu vejo que na tela dele. Vamos esperar um segundinho, vamos ver aqui. Ok. Ó, o Lucas possivelmente ele vai tentar entrar de novo, talvez tenha algum problema com conexão, mas é bem interessante. Tomara que dê certo. Se não der, eu vou explicar um pouco mais a história dele, até para finalizar essa live de hoje, esse bate-papo, porque o caso dele foi um exemplo muito positivo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, ok, tá dando certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Lucas volta. Vamos ver se dá certo agora. Fiquem atentos aí, pessoal, para vocês pegar um pouco das. Aê, Oh, voltei, show de voltei, bola. Agora vai voltei. dar certo. Vai Essa lá, chuvinha Lucas, de fala São aí. Paulo. É, Aí. Mas, Adelar, bacana, tem um pouco aqui de experiência que pode agregar aí pro pessoal. Bem, falando sobre o La Casa, rapaz, o La Casa Digital 1 e o La Casa Digital 2 foram os meios que me mudaram, sabe? Eu vejo, assim, como é que eu estando ali, vendo a movimentação do pessoal, como que é aquela frequência, como é que eles correm atrás do resultado e não param, foi uma inspiração para mim. Então, assim, não só os conhecimentos que eu peguei lá, mas principalmente o meio, né? Isso interfere muito na procrastinação, porque, assim, o lado de você procrastinar ou não vai muito do amor próprio por você, né?
tudo que você faz, você tem que fazer por você. E isso vai, você tem que pensar assim, eu vou fazer isso por mim, a respeito da minha valorização do meu tempo, da minha construção, né? Para que você possa crescer. Porque assim, quando a gente procrastina, você não está ganhando nada, né? Hoje mesmo eu fico vendo com a Ana, né? Às vezes chega um cliente e assim, ó, tô até arrumado aqui, né? Porque eu faço reunião o dia inteiro. Então, assim, o cliente chega, ele já solicita uma reunião. Às vezes eu falo, ah, Ana, vou fazer depois. Mas antes de eu chegar para ela e jogar esse cliente para depois, já fala, não, não, já agenda aí para daqui a meia hora, para mim já atender ele, porque se eu procrastinar, eu vou perder o cliente e não é isso que eu Perfeito. quero. Eu quero avançar, eu quero progredir. E se eu procrastinar, eu vou estar enganando a mim mesmo, né? Eu vou estar pausando meus resultados. E assim, outra coisa, isso aqui fica de dica para o pessoal. Chegou um determinado momento que eu falei assim, Ana, se a gente atingir tal faturamento, a gente vai sair, vai consumir um lanche tal, a gente vai sair, vamos fazer uma aquisição do item tal, que serve de motivação para você, né? Então, a gente começou a colocar um objetivo. E aí, a partir do momento que a gente atingia aquele objetivo, a gente se premiava, né? Se autopremiava, que servia de motivação também. Porque, assim, vai muito do hábito, né, Adela? A gente cria muita Sim, desculpa para não fazer algo. E a partir do momento que você vê que é uma construção de hábito, você vai ver que fica muito natural. E você começa a gostar da rotina, você começa a gostar do movimento, né? perfeito. É isso mesmo. E com referência, tu vê que teu exemplo que tu estava falando, você pegou os códigos, você estava na ambiência certa, Sim. o contexto que estava acontecendo, mas outros que estavam contigo não tiveram essa percepção. E aí, por medo, pelas causas que eu coloquei, empurraram com a barriga, eu vou fazer também, vou fazer amanhã, e o amanhã, todo dia é o amanhã, 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 e Sim. você agiu. Da mesma forma que você faz hoje no teu negócio, você está identificando, se naquele momento tu tem uma outra prioridade, um compromisso agendado que tu está fazendo, mas você não vai esticar, você vai colocar na primeira oportunidade para dar sequência. E essa mudança, você que morava em Minas, né? O apelido aqui do Lucas Isso. é Mineiro. O Mineiro, como que foi esse desafio? Porque também, eu acho que tu tinha, pelo que eu entendi, essa vontade, e aí tu teve um impulso, né? Tomou a decisão e agiu, e hoje tu tá morando em São Paulo, né? Isso, exatamente. Assim, eu poderia ter ficado em Minas, né? Tava muito agradável, né? Tava muito confortável, mas eu me submeti a esse desconforto, né? Não é agradável mesmo a gente ter que executar tarefas, né? Geralmente, para você progredir, você vai executar ali tarefas que podem ser até problemas, mas a gente tem que passar por esses desafios para a gente poder evoluir. Muita gente fala às vezes com a gente assim, nossa, mas que correria, vocês estão lá mesmo, por que vocês não pensam em voltar, que é bem mais tranquilo? Eu fico pensando, não, mas é lá mesmo que eu quero ficar, eu quero estar no desconforto, eu quero estar onde estou sendo submetido para a mudança, né, para desenvolver algo, para evoluir. Porque é isso, sair da zona de conforto é o que vai me fazer evoluir. Então, além do fato de viver experiências, sair dessa zona de conforto faz a gente progredir mais e faz a gente não procrastinar, porque assim, eu começo a ter um senso de responsabilidade muito grande sobre mim, né? E aí a Perfeito. gente pensa, poxa, se eu não evoluir, vai ficar algo em déficit aí que vai ser prejudicial a mim. Então é muito do amor próprio, como eu estava falando com você, né? Eu penso muito em mim hoje, em como que eu vou evoluir para me tornar mais confortável para mim não ter que passar por situações que vai ser prejudicial aí no na minha evolução. Fantástico. Então tu Pessoal, vê falo que rápido porque eu sou mineirinho, hein? Mineirinho começa a falar, não, fala mas ligeiro, ótimo. Tenho assim. certeza que o pessoal está pegando os códigos aí contigo, as dicas, né? Porque mais do que palavras, Sim, embora a palavra ela tenha um poder muito grande, mas mais do que palavra, o que realmente muda são o exemplo, é a ação, é aquilo que você realmente tá fazendo, né? Que traz os resultados e que eles são efetivos, né? Porque palavras, muitos têm palavras, falam, etc., mas não agem sim, baseado nessas palavras. E aí o resultado ele não vai ser legal. E você trouxe, né, para nós aí essa essa forma de ver as coisas. E eu queria só falar aqui que também nós não vamos ser perfeitos e não precisamos ser perfeitos. Nós sim, precisamos ter entendimento
que nós estamos aqui para evoluir. Então, a partir desse ponto de vista, dessa definição, você todo dia vai buscar o seu melhor, né? Conforme eu comentei na live anterior, a sua melhor versão. Então, nós Sim. temos papéis para desenvolver, para nós fazer, e que a gente nem sabe que tem, mas eles estão dentro da gente. E com o passar dos dias, se você for ativo, se você for intencional, você vai trazer esses papéis e essa versão para fazer aquilo que é importante. Exatamente, Adela. A gente tem muito essa desculpa, né? Ah, não vou fazer agora porque não vai ficar bom. Mas se você não começar, você nunca vai conseguir aperfeiçoar aquilo, né? Então é no andar da carruagem que as melancias se ajeitam. Quando eu parei de Boa. procurar o perfeccionismo, foi quando as coisas começaram a desenrolar na minha vida mesmo. Então, eu acho que execução, executar, é isso que falta para quem procrastina. Para de procrastinar um pouco, executa o que tiver para executar, faz algum movimento. Eu estava pensando aqui, Adela, um pouco no contexto assim, a gente vive num universo onde tudo está em movimento. Se você olhar a natureza, tudo está em movimento. O animal ele não fica parado, ele está todo momento buscando alguma coisa. Por que que a gente para e procrastina, sabe? Está muito explícito que quanto mais movimento você faz, mais evolução você vai ter. Então não tem por que a gente ficar parado, sabe? Eu fico pensando hoje, quer dizer, hoje não, né? Às vezes eu estou aqui em casa, né, trabalhando, eu penso assim, poxa, se eu ficasse parado aqui, seria, poxa, tá querendo ver um filme ali. Mas não tem por que eu parar e ver um filme. O que que isso vai agregar para mim? Nada, né? Então eu prefiro fazer algo que vai me proporcionar uma evolução do que ter um momento confortável, vamos dizer assim. Lucas, assim, as recompensas, elas são válidas e são importantes, mas no momento certo. Porque muitas pessoas querem ter as recompensas antes do fazer. E isso nunca Sim. vai funcionar. Não funciona. Pode até, eventualmente, uma circunstância, numa situação isolada, funcionar. Mas, de forma geral, jamais vai funcionar. Primeiro tem que fazer, né? Faz e aí depois, então é isso. Você, por exemplo, é claro que você vai assistir um filme, que você vai se divertir, eu sei, né? Que vocês se divertem, etc. Mas no momento certo, na dosagem certa, porque tudo na vida, se você não tiver um bom balanceio, mesmo nesse sentido de você usufruir, desfrutar, etc., não vai ter aquele Uhum. reforço para você ter uma motivação maior para fazer de novo, e de novo, e de novo, e evoluir, né? Então Isso, exatamente, Adel. tá nessa linha, mas bacana, cara. Nosso tempo aqui, eu tô vendo que já está no final. Uma pena, né? Porque a conversa estava muito boa, mas nós vamos ter mais oportunidades. E, e eu falo assim, é, pessoal, as conexões, eu não conhecia ele há 4 meses atrás. Começamos a conversar no WhatsApp, e agora questão do mês e meio, aí que a gente se conheceu pessoalmente. Ontem eu estava num evento, num negócio que a gente, entrou, né, você sabe, lá entrou. Agora estamos fazendo, ampliando lá para um ponto de network de pessoas muito influentes que estão indo lá. Você conheceu, né, o espaço aqui no Sim, Alphaville, né? Então, bacana demais. eu até, né, me apresentaram como sócio agora e tal, e eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu não conheço ninguém que estava aqui até ontem, maneira de falar, eu não conhecia uma pessoa. Olha como são as conexões. Elas têm realmente que ser intencional de você buscar, você realmente fazer isso, porque você não sabe para onde vai dar. O mais importante é você estar naquele contexto social correto, com pessoas corretas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios. Mas bacana, Lucas. Eu agradeço muito aí pelas suas palavras e agradeço também o pessoal. Se puder, só para mim finalizar, sair aqui, a gente vai conversar mais adiante. Brigadão, cara. Sucesso Valeu, para ti Adelar. aí, viu? Eu que agradeço, imagina. Tamo junto, até mais. Valeu, um Abraço. Valeu, abraço. pessoal. Até mais. Então, pessoal, só para encerrar agora que está no final, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu espero que alguma coisa tenha contribuído. Eu sei que todo mundo tem os seus afazeres, né? Alguns vão assistir na sequência, vai ficar gravado, mas pensa sobre exatamente as causas principais que são as travas e as ações corretas que vocês vão fazer a partir de hoje. É essa a mensagem que eu queria falar. Esse exemplo do Lucas é um baita exemplo também, e tem muitas pessoas que estão aqui que são exemplos incríveis. Então, reforça, faça dessa forma. Seja intencional.
Tá bom, gente? Muito, muito obrigado. Um grande abraço. Se tiver alguma uma pergunta, deixam aí, a gente vai respondendo depois. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Até mais.